Seja bem-vindo a mais uma aula aí do nosso curso de eletrônica básica, né? Para iniciantes aí. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os resistores, né? Que eu já falei um pouquinho para vocês. Entender como funciona a associação dos resistores, né? Série, paralelo. E aprender a identificar o código de cores, como está aí na tela aí para vocês. Eu vou dar uma pincelada só, porque isso aí você acha muito na internet. Além disso, vamos ver como calcular corretamente o resistor certo para um LED. A turma tem, às vezes, se perde um pouquinho com relação a isso, né? E como realizar uma medição de resistores na prática, né? Como a gente vai colocar aqui no multímetro e fazer uma medição dos resistores aí. Mas não para por aí, tá, pessoal? Também vamos falar sobre os diodos retificadores, explicando como um diodo semicondutor funciona, qual a sua aplicação em circuito. E para complementar, vamos dar uma pinceladinha no que vocês querem chegar aí no transistor. Então, se você quer entender de vez como escolher e calcular resistor para os seus projetos, né? Fica comigo até o final, porque essa aula é imperdível, hein? Como vocês podem ver na tela aí, eu vou mostrar também a respeito desse resistorzinho aqui que tem mais cores, complementar aqui na aula, tá? Mas aqui, ó, você pode ver que a gente tem preto, né? Isso aqui, com o tempo, vocês decoram, porque eu levei tempo também para decorar isso. Mas eu levei em consideração que começa do mais escuro indo para o mais claro. O que mais me confundia aqui era verde e azul, sabe? E violeta. É onde que mais me confundia aqui. Mas aí com o tempo aí vocês vão aprendendo aí como que funciona. Nesses resistores aí, que agora saiu uma leva de resistores mais novos aí, né? Tem mais cores, né? Se a gente pegar um resistor desse daqui, ó, é facinho de ver, né? O primeiro aqui é verde, que seria esse daqui, ó, 5, correto? 5. A segunda lista aqui é azul. Azul aqui, ó, é 6, certo? E depois a terceira lista é amarelo. Amarelo é o número de zeros que a gente coloca, tá? Então é a terceira faixinha aqui, ó, é o número de zero que a gente coloca. São 6zinho feio, aqui, ó. Aí são mais 4, 0, correto? Que tá ali, ó. 1, 2, 3, 4. Aí tem por cá aqui, um ponto aqui, ó. Esse aqui é um resistor de 560 mil ohms, ou seja, 560K. Como tá escrito aqui, ó. E esse pratinho aqui no fundo, aqui, ó, é a tolerância. Então ele pode ser 10% de 560 mil, 56 mil. Então ele pode ir tanto para cima quanto para baixo. Uma tolerância é uma coisa que atrapalha muito nos projetos da gente aí, sabe? Porque a gente põe lá para ser esse tal resistor aqui, aí a gente não acha o resistor certo. Vamos supor que apareça um resistor lá de 105 ohms. Não tem isso no comércio. Então a gente tem que pôr por 100 para 100 ohms. Aí você põe 100 ohms, só que tem tolerância 10 para cima e 10 para baixo. Então, às vezes, se for 10% para baixo, dá 90. Então, do 105 por 90, tem uma grande diferença. Por isso que, na prática, é mais fácil a gente trabalhar, né? E testando na protoboard aqui, que nem eu faço aqui para vocês. Aí tem aqui um resistor com 4 dígitos aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui, ó, são 4 dígitos. Que é esses que eu estou usando aqui na bancada. Vou mostrar para vocês depois. O 4 dígitos funciona como? Aqui no início aqui é igual. Vermelho aqui, ó, 2, certo? 2. O segundo aqui é laranja. Laranja é 3. O outro aqui é violeta. Violeta é 7. E o último, preto, é 0. Qual é o valor desse resistor aqui, ó? A gente vai contar como se fosse número mesmo. Aqui os 3 primeiros. Os 3 primeiros... as 3 primeiras cores aqui vai contar como número mesmo, e o último é multiplicador. Então, se é 0 aqui, é 0, 0. Não vai 0 nenhum. Então, isso aqui está fora. Então, é 237 ohms. Esse daqui, ó. É como está aqui, ó. E esse marrom aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó. Marrom, tá vendo aqui, ó? Que é o último. O que é a tolerância? É 1. Então, quer dizer que é 1%. De tolerância. Então é um resistor mais preciso, né? Mas colocando na bancada aqui eu vejo uma grande diferença em cima disso, tá? Então o certo mesmo é colocar no multímetro aqui, né? Ou se não, nesse aparelhinho aqui, ó, que a gente põe direto aqui, ele já
dar o valor. Eu muitas vezes recorro a ele, né? Porque a idade vai chegando e a gente não enxerga direito. Então, às vezes, a gente recorre a esses aparelhos aí porque a gente já não enxerga direito. Então, aqui, código de cores, é bem uma pinceladinha, só para vocês verem. Se vocês quiserem tirar um print aí da tela, vocês tiram um print e pegam os resistores aí. Vamos testando isso. Voltando aqui para nossa bancada, eu tenho 2 resistores aqui que eu vou mostrar para vocês queda de tensão em cima do resistor. Tem já um videozinho aqui, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês verem aqui explicando como funciona isso. Se eu olhar aqui nesse resistor aqui, eu vou até pôr na câmera aqui porque eu não enxergo. Eu tenho que pegar uma lente aqui para poder enxergar isso. Vou colocar aqui na... Vamos ver se ele dá o foco. Ó, você pode ver que esse aqui são 4 cores, certo? E mais uma última cor lá que é marrom. Não sei se a câmera consegue pôr esse valor aí. Tá dando foco aí, né? Então, mas se a gente olhar aqui, ó lá. Marrom, preto, preto, vermelho. E depois marrom de novo. Então, às vezes a gente se confunde se é para ali daqui para cá ou de lá para cá. Mas a gente consegue ver que tem uma distância um pouquinho maior aqui, então a gente começa a ler desse lado aqui, mas nem sempre, né, quando a impressão do resistor, às vezes dá fora, aí você tem que recorrer ao multímetro mesmo. Então esse aqui, como que ele tá falando? Marrom, preto, preto. Então os 3 primeiros são número mesmo, né? Então é 1, 0, 0 e mais 2, 0. Então esse resistor é de 10K. Então se a gente colocar no multímetro aqui, vou pôr na escala aqui de 20K, que ele já vai conseguir ler. E a gente colocar aqui o multímetro aqui, medir, olha lá, 9, né? É o que eu falei para você, né? É o que eu falei para você. Como ele fala que é 1% e tá dando 9K7 aqui, né? Não é 1%. Então é complicado, viu? Complicado se trabalhar com isso. Mas tudo bem. Esse outro aqui é de 1K. Se eu colocar lá, ele vai aparecer 1 ali, né? Vamos ver se vai aparecer 1 mesmo lá. Esse deu certo, olha lá, 1K certo, 990R, né? Eu montei aqui na minha protoboard 2 resistores ligados em série. Então, coloquei um resistor aqui de 1K e um de 10K. Então, se eu medir a queda de tensão que tem em cima desse resistor aqui, ó, é quase 1 volt. Então, quer dizer, para os 10 é 9. Então, aqui está caindo 9 volts. 9,23 e aqui, né, 1 volt, né, mais ou menos. É por causa da tolerância, né, que eu falei para vocês. Se fosse certinho exatamente, não ia ter essa diferença aí. A corrente vem daqui, passa por esse resistor, vem para cá, passa por esse resistor, vem para o terra. Não tem outro caminho tomando aqui. Então a corrente aqui é a mesma, né? Qualquer ponto que você abrir aqui e medir a corrente vai ser a mesma. Só aplicar a lei de Ohm lá, que está na aula anterior, a gente vai achar a corrente que está passando por aqui, que é 10 mais 1, 11K. Então aqui deve estar perto de 1 mA a corrente que está passando aqui. Vocês percebam que aqui, ó, está caindo 9 volts, porque o resistor aqui é muito maior. Então a tendência desse ponto aqui para a terra é maior do que para VCC. Não sei se vocês conseguiram entender isso, mas eu estou jogando mais, esse ponto eu estou jogando mais para GND do que para VCC. Então marque bem esse número aqui, ó, quase 1 volt está caído, correto? Eu vou inverter os resistores para a gente ver como vai ficar. Agora vocês podem ver que foi invertido, ficou invertido agora. Antes aqui estava 9, né, no ponto, agora estava ponto 9, né, quase 1 volt, agora está 9 aqui, ó. E esse lado aqui, o 1 volt. Então, agora nesse instante, esse ponto aqui tem mais tendência para ir para o positivo do que para ir para o negativo, porque eu tenho mais resistência para cá do que para cá. Não sei se fui claro nessa explicação, mas é bem óbvio, né? Se a gente for falar no questão da água lá, você vê que chega um tubão grande aqui, um tubo grande aqui, ó. Aí você tem um tubo gigante aqui para cá e um pequenininho para cá, vai sair mais água para cá do que para cá. É assim que funciona
né, o sistema aqui dos resistores. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho de 10K aqui, certo? Que tá me dando aqui, ó, que tá me dando aqui os 9 volts. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse de 1K e vou colocar um outro resistor de 10K. Vamos ver o que acontece? Será que vocês sabem o que vai acontecer nesse ponto? Agora eu troquei, os dois resistores são de 10K. Vocês conseguem identificar, conseguem pensar o que vai acontecer aqui, quantos volts vou ter aqui. Se entra um tubão grande e são dois tubos saindo do mesmo tamanho, né? Um tubão grande assim, ó, e sai dois tubos do mesmo tamanho, o que vai acontecer aqui? A queda de tensão vai ser igual para os dois lados. Olha lá, ó, 5 volts. Então se eu medir aqui é 5, e se eu medir aqui também é os 5. 5 mais 5, os 10 da minha fonte. Tranquilo, né, para saber isso daí, tranquilo. Agora eu vou mostrar para vocês como se comporta um resistor variável, que é um potenciômetro, né? Pode ser um tripote também, que é, às vezes você não vai ficar mexendo muito, só para fazer um ajuste e tal, vai ficar sempre parado lá, a gente põe um tripotezinho dentro do circuito ali para poder fazer ajuste, que no caso é esse daqui, ó, tá vendo? Então a gente, é a mesma coisa que o potenciômetro, só que a gente pré-ajusta aqui no que a gente precisa e ele vai ficar fixo lá porque ninguém vai ficar mexendo, tá? Então eu vou fazer a ligação desse potenciômetro aqui e a gente vai ver como se comporta o potenciômetro no circuito elétrico aí. Agora você pergunta para mim, o que você fez aí, Celso? Vou mostrar aqui para vocês na câmera. Eu peguei e joguei esse ponto aqui desse potenciômetro para GND, esse ponto para VCC e esse ponto é onde eu vou medir. Lá no circuito de amplificador classe A, eu usei desse artifício para poder ajustar a tensão que eu queria lá exatamente, sem precisar recorrer aos resistores, né? Então vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Então esse lado aqui eu estou jogando para GND e esse lado aqui estou jogando para VCC. E no meio o que eu tenho? Uma tensão lá pré-definida. Se eu virar para esse ponto, eu estou apontando mais para VCC. Então a tensão tende a subir. Ó, até chegar ao meu VCC mesmo lá, 10 volts. E se eu virar para esse ponto aqui, ó, eu estou jogando mais para GND. Então eu estou jogando ele para baixo lá, tá vendo? É como se fosse... Olha lá, joga até GND, 0 volt. Então quer dizer que daqui passa por ele e nesse ponto aqui está saindo 0 volts para mim. E se eu inverter, ele vai subir na tensão. Esse é o princípio de funcionamento da fonte ajustável lá. Tem um projetinho já da fonte aí também. Por que eu uso isso daqui? Você usa, né? Todo mundo usa para volume de som, essas coisas, para ajuste de fonte. Você não concorda comigo que é como se eu tivesse dois resistores aqui, como a gente estava testando aqui, ó. Só que eu consigo variar isso sem precisar ficar fazendo o cálculo do resistor aqui e tal. Vale lembrar que isso aqui é como um resistorzinho mesmo. Ele não adianta se ligar um negócio com alta corrente aqui, você vai explodir isso. Ele é só para sinal, tá? Só para você ter um ajuste ali de sinal de referência. Não pode usar isso para carga mesmo aí, que você vai queimar vai pegar fogo isso daqui, né? Então, só recapitulando, jogando para cá, eu vou para 0 volt, jogando para lá, eu vou para os 10 volts. Aí, ó, vou para os 10 volts. Tranquilo, né, gente? Então, para resistores, eu acho que eu já falei mais ou menos aí por cima. Tem um vídeo meu aí mostrando para vocês mais detalhado, né? Queda de resistor e tal. Eu posso deixar um cardzinho aí em cima aí, para vocês verem isso. Eu acho que tá valendo um like aqui, né? Pelo menos. Não vai perder tempo aí. Aperta o botãozinho do like aí. E eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento de um diodo. Só vou dar uma pincelada, tá? Para vocês entenderem como que é, tá bom? Eu coloquei um diodinho aqui no nosso circuito. Deixa eu virar ele aqui para poder enxergar melhor na câmera aí. Um diodinho, né? E aqui, lembra que eu colocava nesse ponto aqui e eu mostrar para vocês, ó, eu posso variar a tensão aqui para 10 volts, né? Ou para GND, certo? E se eu colocar desse lado do diodo, o que vai acontecer? Aí, Celso, não aparece nada. Por que será que aconteceu isso? Por que será que aconteceu isso? O diodo só conduz num sentido, igual um LED. Então você tem que polarizar ele diretamente para ele poder conduzir. Então o que eu vou fazer agora? Só vou inverter. Esse lado está o cátodo, onde está aqui o risquinho aqui, e aqui o anodo.
Então, como aqui sai quando aqui sai positivo, ele está reversamente polarizado. Então ele não vem para cá. Ó, pode ver que desse lado eu tenho 3 e pouquinho ali, e para esse lado não. Então, normalmente isso a gente usa em retificação, né? Transformar corrente alternada em corrente contínua. Então, só vou inverter ele aqui, ó, para vocês verem como que funciona. Só vou inverter aqui, não vou nem cortar o vídeo para vocês não pensarem que eu estou mentindo. Agora o que aconteceu? Olha a mágica. Desse lado eu tenho os 3 e pouquinho, e desse lado outros 3 e pouquinho. Vocês perceberam alguma coisa aí ou não? Levanta a mão aí quem percebeu. Aqui eu tenho 3,54. E aqui eu tenho 3,86. Interessante, né? Para quem quer saber por que acontece isso aqui, se inscreva aí no canal e aguarde a próxima aula, hein? Valeu, rapaziada. Um abraço.